Previsões para março para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer essas previsões para março, como se fosse um horóscopo, né? E a gente vai se orientar principalmente por alguns trânsitos planetários, tá? Vocês não precisam se prender nisso, vocês não precisam ficar lembrando disso, mas para quem entende um pouquinho mais de astrologia, quer saber do que a gente está falando, a gente vai falar de um Sol que está transitando em Peixes durante a maior parte do mês, um Mercúrio que está entrando em Áries também nesse mês, Vênus que fica retrógrada no signo de Áries, tá? E um Marte que está já direto no signo de Câncer, tá bom? Aproveita para curtir o vídeo, me deixa um comentário, para você é um segundo e para mim faz uma grande diferença. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. A gente não vai se demorar e a gente já vai começar a falar com arianos. Para o signo de Áries, para arianos e para quem tem ascendente em Áries, principalmente, esse mês de março tá com alguns planetas no signo de Áries, tá? Só para a gente entender. Mercúrio, que é um planeta que fala de linguagem, de fala, de comunicação, tá no signo de Áries. Então, os arianos sentem influência direta desse Mercúrio. É um mês que eles falam mais, que eles se comunicam mais, que eles exercitam a linguagem. Pode ser um momento positivo para começar cursos, pode ser um mês positivo para viajar um pouco mais, sair um pouco mais da minha casa, explorar outros ambientes, porque Mercúrio também fala sobre deslocamento. Além disso, Mercúrio também fala sobre negócios, negociações, tá, gente? A gente tem um mês positivo para negociações para arianos. A única coisa é que Vênus está retrógrada em Áries. Então, o ariano, ele sente que ele está revendo diversas relações na vida dele. Tá? Primeira relação que ele está revendo é a relação dele com ele mesmo. Então, pode ser que ele esteja no momento que ele precisa se cuidar mais, que ele sente essa necessidade, até porque o Sol em Peixes, ainda mais para quem tem ascendente em Áries, passa muito essa sensação do encerramento de ciclo. Então, eu fico mais sensível, as coisas que vêm de fora parece que influenciam um pouco mais no meu estado energético, no meu estado de humor. Então, eu tenho que ter um mês que eu também me cuido, que eu olho para mim, que eu descanso, que eu faço meio que um check-up nessa parte da saúde, porque é um mês que, na verdade, não é que é um mês ruim para a saúde, mas é um mês em que eu percebo que eu também tenho uma vulnerabilidade, como qualquer outra pessoa, e como estou mais sensível, aquilo que me conecta ao mundo exterior está mais frágil, né? Então a gente fica mais sensível, tem alguns momentos que eu preciso me respeitar, que eu não posso me cobrar muito, que eu tenho que ir no meu ritmo, apesar de ter que ir no meu ritmo e ter que ter esse cuidado maior com bem-estar, saúde mental e saúde emocional também, tá? Eu tenho um mês muito positivo para negócios, negociação, exercitar a linguagem, resolver coisas da minha vida através da fala, resolver coisas no trabalho através da fala, resolver coisas da minha vida pessoal através dessa fala. Então a gente tem um mês muito inteligente para resolver muita coisa, tá? Cuidado só para não abordar alguns assuntos com pressa, porque Mercúrio está no signo de Áries. Agora, Vênus em Áries faz com que vocês também, como eu falei para vocês, revejam muitas relações. Eu começo a repensar relacionamentos e a minha paciência com o outro não está tão boa não, tá? Eu não tô tão paciente com o outro não. Se eu tô num relacionamento que me drena muito, que me cansa muito, a minha paciência nessa relação pode estar menor. Por outro lado, essa Vênus retrógrada também é muito interessante porque ela pode fazer com que os arianos resgatem algum tipo de pessoa da vida deles. Não precisa ser do amor, tá? Mas às vezes uma amizade do passado, um parceiro profissional, comercial que já passou pela sua vida, de repente ele volta. Todas essas relações que voltam têm que ser julgadas com critério, tá? Eu não posso trazer uma pessoa de volta para minha vida no impulso, porque tem uma chance de eu me arrepender. Eu tenho que pensar, avaliar, ver direitinho. A minha paciência com os outros não está das melhores, tá? Você vê que é um mês um pouco mais favorecido para resolver coisas, conversar, resolver pendências, trabalhar, se organizar, viajar, fazer curso, ou não é viajar, fazer curso, mas eu tenho pequenos aprendizados que podem acontecer comigo ao longo desse mês e que podem ser positivos também, tá?
Marte agora está em movimento direto, ele ainda está no signo de Câncer, para arianos e para quem tem ascendente em Áries principalmente, dá uma inteligência para também resolver temas de ordem familiar. Seja você trabalha com a sua família, tem que resolver alguma coisa nessa área, seja você tem uma pendência na família que você ficou ruminando nesses meses, agora você tem coragem e iniciativa para resolver também, tá? Um mês em que a linguagem pode resolver muita coisa, mas que muitas relações, alianças, parcerias estão sendo revistas na minha vida. Aí a gente vai falar com taurinos ou quem tem ascendente no signo de touro. O mês de março tem um tom muito voltado ao olhar para o futuro. Eu quero olhar para o futuro no meu trabalho, eu quero olhar para o futuro nas minhas finanças, eu quero me organizar e me planejar para o resto do ano, tá? Cuidado com esse olhar para o futuro, porque às vezes a gente acaba olhando muito lá na frente e se preocupa com muita coisa lá na frente e acaba deixando de fazer algumas coisas que a gente consegue fazer no agora, tá? Esse olhar para o futuro, ele pode ser interessante porque, por um lado, ele dá muita iniciativa para vocês. Então, me encho de coragem pensando nesse futuro para dar o primeiro passo em alguma coisa na minha vida, para começar um projeto de trabalho, para tentar ganhar mais dinheiro também. Então, a gente tem essa fluidez bastante interessante, essa iniciativa bastante interessante para taurinos, tá? Principalmente em termos de trabalho, rede de contato, conhecer pessoas que podem me ajudar no meu trabalho. Para tudo isso pode fluir de uma maneira muito positiva, mas esse pensamento excessivo no futuro, às vezes meio que dá um perfeccionismo, né? E dá eu querendo que, nossa, tudo aconteça no ritmo que eu quero, porque se atrasar um pouquinho, o meu plano já falhou. Então, cuidado para você não pensar demais no futuro e acabar se desconectando do seu presente. Não fique com sonhos assim muito, sabe, muito grandiosos. Busca se alinhar com metas que são um pouco menores, porque assim você consegue se ater no presente e consegue se manter bastante produtivo, porque o mês pode ser bastante interessante, tá? A gente tem Mercúrio. O taurino, ele tem um mês, tá? Que para linguagem prática, profissional, linguagem técnica, falar com cliente, falar com fornecedor, mexer com mídia social, mandar e-mail, fazer reunião, ele tem uma inteligência, ele tem uma alta inteligência, ele consegue desenrolar muitos assuntos através desse olhar mais prático e racional sobre alguns assuntos que ele ainda consegue manter, tá? No entanto, ele tem um mês que para relações ele fica mais interiorizado. Ele começa a avaliar muito algumas relações dele. Vênus está retrógrada, tá? Então, essa Vênus retrógrada para taurinos pode fazer com que eles ah, fiquem muito interiorizados, muito voltados para eles, refletindo sobre muita coisa, avaliando muitas relações. Às vezes eu guardo algumas coisas para mim, tá? Então, qual que é o saldo, né? Para mim, os taurinos falam muito as coisas práticas, falam muito as coisas de trabalho, da agenda, da rotina, da reunião. Coisas que são mais de ordem emocional, ele tende a guardar um pouco mais para ele, tá? Então, cuidado para não pesar um pouco nesse movimento de guardar algumas questões emocionais que às vezes você poderia estar falando sobre, poderia estar compartilhando de alguma maneira para reduzir esse peso, vamos colocar assim, sobre essas questões, tá? É um mês interessante então para conversas mais práticas, é um mês interessante para ampliar a rede de contatos, conhecer mais pessoas no trabalho, é um mês interessante para aprender alguma coisa nova também, tá? É um mês em que o taurino pode ter algum tipo de excesso com amigos. A mesma coisa acontece com equipes. Se ele trabalha numa empresa no mundo corporativo, lida com equipes, com grupos de pessoas, ele pode ter alguns excessos, tá? A comunicação com essas pessoas, não é que a comunicação tá ruim, a gente já falou que ela tá boa, mas a gente também já falou que algumas relações estão sendo muito avaliadas, né? A gente percebe todos os excessos nos nossos relacionamentos, tá? Então o taurino pode sentir muito isso para amigos, sabe? Excessos em algumas relações de amizade que eu sinto que eu tenho, tá? E uma outra coisa que ele pode sentir muito é excesso em equipe e grupos de trabalho. Então, vamos orientar bem a nossa fala para a gente não cometer excessos nessa linguagem, para que a gente não se indisponha com ninguém, tá? Mas um mês muito positivo para essa ampliação de rede de contatos e também para ele se cuidar emocionalmente, tá? Como Vênus e Mercúrio estão em Áries, o taurino também sente uma pegada dele estar processando algumas coisas na ordem emocional. Ele pode evoluir muito em processos terapêuticos e voltados ao autoconhecimento. Aí a gente vai falar com geminianos ou quem tem ascendente no signo de Gêmeos, tá? Gente, nesse mês de março a gente tem um brilho, uma luz, uma visão, tá?
na parte da carreira. O Sol pode iluminar, ainda mais se você tiver ascendente em Gêmeos, uma parte que fala sobre o trabalho, a carreira, o profissional. Vocês vamos colocar assim, atrair mais olhares, ficam mais visíveis. Só que tudo que vocês fazem no corpo profissional, na área de trabalho, fica mais visível. Então, uma coisa que eu faço certo, fica mais visível. Uma coisa que eu faço errado, também fica mais visível. Você já entendeu, né, como a gente tem que andar muito na linha no trabalho e aproveitar as oportunidades profissionais. Por um lado, Marte está mandando uma energia bastante interessante para o campo do dinheiro, da determinação no trabalho. Então, nesse mês de março, o geminiano quer ganhar dinheiro, quer se dar o melhor de si no trabalho, quer ter visibilidade, quer ter reunião, pode ter eventos importantes no trabalho, tá? Essa iniciativa financeira e profissional ajuda muito a parte de trabalho. Temos um problema? Temos um problema, que é, nesse trabalho eu posso ter desperdícios energéticos. Então, nem tudo o que eu faço tem o mesmo reconhecimento que eu quero, tá? E também tem uma grande chance de eu me acumular de coisas no trabalho, tá? Esse é um mês muito positivo para iniciativa de coisas de trabalho, mas eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu tô mudando no meu trabalho. Caso eu queira fazer alguma inovação profissional, esse mês fala assim: ó, planeja bem, porque você já está com muita coisa para fazer no trabalho, seu trabalho também vai te cobrar, seu trabalho também vai exigir de você, então a gente vai ter que filtrar alguns temas de trabalho para que a gente não fique biruta ali. Tá? Outra coisa importante para geminianos. Marte, já falei para vocês, Marte estava retrógrado. Agora ele está recuperando o movimento direto, já fez isso no final de fevereiro, né? E a gente tem uma situação que o geminiano tem muita iniciativa para ganhar dinheiro. Não significa que ele está poupando dinheiro, tá? Mas ele tem muito dessa criatividade para ganhar, para ir para cima, para trabalhar, dá um gás, dá um belo gás no trabalho, tá? Só fica atento para você não cometer alguns excessos no trabalho mesmo, né? Não exigir demais reconhecimento no trabalho, porque ele vai vir, só que ele pode não vir na escala que você espera, e cuidado com esse acúmulo de coisas, tá? Vênus e Mercúrio estão em Áries e Vênus está retrógrada, tá? Para o geminiano, para quem tem ascendente no signo de Gêmeos, essa Vênus retrógrada pode dar alguma indisposição com amigos e grupos profissionais, tá? Grupos profissionais seriam mais equipes de trabalho, tá? Mas mesmo assim é um mês de visibilidade no trabalho, tá? Então é que às vezes a gente tem visibilidade, a gente atrai muitos olhares e aí as experiências com essas pessoas ficam ainda mais intensas, né? Se é que você entende o que eu quero dizer. Quando a gente chama atenção, tem um lado bom e um lado ruim. Tá? A situação para geminianos com amigos é que tem muitas amizades sendo revistas, tá? Pode ser que tenha algum amigo que eu tô ressignificando ele na minha vida. Ou ele tá voltando pra minha vida, ou ele tá saindo da minha vida. Ou uma pessoa que era meu amigo declara um outro tipo de interesse em mim. Ou uma pessoa que tinha um outro tipo de interesse em mim, que tava num relacionamento comigo, tá voltando pra um quadro de amizade, né? Então tem alguma coisa nessas relações aí, falando de amigos, tá? E de grupos que tá precisando ser revista e reajustada. Cuidado com aquilo que você compartilha com os amigos e com os grupos. Cuidado para você não abrir a sua vida inteira para amigos e grupos, que às vezes também traz uma carga um pouco mais pesada, tá? Apesar disso, já falei que é um mês de visibilidade no trabalho, é um mês em que muitas coisas que vocês fazem nessa esfera profissional pode ir para frente realmente, tá? E também tem uma certa inteligência num planejamento de futuro. Se tiver viagem com amigos, pode ser interessante, tá? Mas, de novo, cuidado para não abrir a vida inteira para esses amigos, cuidado na hora de julgar as intenções desses amigos, quem que é bacana mesmo, quem que não é. Tá, porque pode ter algum tipo de revisão sendo feita nessa área também. Um mês de visibilidade, um mês de luz, né? Mas um mês de alguns excessos também que a gente vai ter que filtrar um pouco a energia que passa por nós. Aí a gente vai falar com quem tem Sol ou ascendente no signo de Câncer, com os cancerianos. Gente, o ponto mais interessante que eu queria trazer aqui para vocês é que Marte ficou retrógrado durante meses e no final de fevereiro ele voltou a andar para frente, ele tá em Câncer. O canceriano volta a sentir a energia de Marte direto em sua vida. Ele tem muita iniciativa, muita inspiração, vontade de começar coisas novas e energia para começar coisas novas. Pode ser um mês positivo para esporte, pode ser um mês positivo para eles se cuidarem mais, pode ser um mês positivo para eles começarem uma atividade na vida deles. Eu quero começar um curso, quero começar uma coisa, um lazer, um hobby que eu sempre quis trazer para minha vida, quero começar uma atividade física. Então, tudo isso Marte vai favorecer muito para os cancerianos e para quem tem ascendente em Câncer, tá?
temos uma situação de alta ansiedade, tá? E temos uma situação também de querer abraçar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Eu acho que se tem um problema para cancerianos nesse mês é o excesso de atividades. Tem muita atividade e tem um pouco de falta de organização nessas atividades. Para também não ser injusta com o canceriano, eu acho que a área que ele está um pouco mais organizado ali é no trabalho. Tá, porque ele tem uma inteligência profissional e uma habilidade de atrair as pessoas no campo do trabalho, tá? Só que eu também vou ter que falar um porém nesse trabalho, tá? Que tem a ver com alianças e parcerias no trabalho. Agora, a habilidade de comunicar, expandir a rede de contatos no trabalho, divulgar mais o trabalho dele, usar mídias sociais para expandir o trabalho dele, fechar negócio no trabalho, muita coisa fluindo de uma maneira muito interessante para esse canceriano, tá? Porém, ele está com acúmulo de atividades, ele está com excessos na vida dele. Ele vai ter que se reorganizar. Ele vai ter que se reorganizar, gente, não vai ter jeito. É muita coisa para fazer e pouco tempo. Ele tem um resgate espiritual e ele pode ter também a volta de coisas que ele ama fazer para a vida dele. Eu amava fazer isso, de repente eu parei de fazer, agora eu tô voltando a fazer. Isso pode ter a ver com estudo, pode ter a ver com curso, pode ter a ver com atividades extras que ele coloca na vida dele, tá? Cuidado com os excessos, tá? Cuidado para não querer abraçar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Não é um mês ruim para viajar, mas cuidado para a viagem não te sobrecarregar mais ainda, que às vezes a gente sai para viajar e a gente volta mais cansado, tá? Então fica atento com isso. A gente tem na situação profissional o seguinte quadro, tá? Por um lado, o Mercúrio deixa vocês, já falei, facilita rede de contato, comunicação, aprendizado no trabalho. Facilita colocar projetos de trabalho em prática e deixa vocês profundamente inteligentes nessa área profissional. Tem uma inspiração, tem uma iniciativa, tem uma energia de Áries, o signo da iniciativa, nessa área profissional. Problemas temos também, tá? Algumas parcerias de trabalho podem estar cansando vocês. Sabe quando você sente que você faz mais do que o outro? Sabe quando você sente que você faz mais que o seu chefe, que você faz mais que o seu sócio, que as pessoas que circundam essa esfera profissional não te acompanham no mesmo ritmo? Então perceba que é um mês bom para trabalhar, um mês bom para, cara, crescer no trabalho, fazer contatos e tudo mais, só que é um mês cuidadoso, cauteloso para parcerias e sociedades novas, por exemplo, no trabalho. Se você já tem uma sociedade, ela pode te cansar um pouco mais no seu trabalho, você está fazendo mais do que ela, você está se sobrecarregando mais, então tem uma energia de cansaço e muitas relações de trabalho vão ter que ser revistas, tá? Só que não significa que é um mês ruim para trabalhar, é um mês bom para trabalhar, é um mês bom para se organizar no trabalho. O principal defeito ali do mês é esse excesso de atividade, tá? E o canceriano, como ele tá com Marte também direto no signo dele agora, ele tem muita energia do guerreiro, sabe? O canceriano guerreiro, indo pra cima, indo pra luta, voltando a ter libido, voltando a ter vontade de viver, voltando a ter projetos novos para o futuro, uma coisa maravilhosa. Só que irritabilidade a mil, porque é o planeta guerreiro, tá, meu amigo? E também muita impaciência. Então, cuidado para você não explodir com algumas pessoas ao seu redor. Tudo bem, minha gente? Esse foi o vídeo de previsões para março, para esses 4 primeiros signos: Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal. Todo domingo, minha gente, 10 da manhã a gente tem live aqui. Então, venha numa live. É como se fosse um café. A gente fala sobre temas importantes da astrologia, a gente troca uma ideia. É sempre muito enriquecedor, é sempre muito legal. Eu também realizo consultas individuais, mapa astral, revolução solar, e as informações estão aqui embaixo na legenda. E me deixe um comentário para eu saber o que você espera aí desse mês de março. Um grande beijo e bom mês!